da pastora Patrícia. Amém? Graça e paz, igreja, em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Que o Senhor continue a obra dele aqui neste lugar. Que o Senhor continue transbordando dele neste lugar sobre cada vida aqui presente. Em nome de Jesus. E o quão importantes são as palavras, não é verdade? Quão importantes são as nossas palavras. Quantas palavras foram lançadas aqui nessa noite, né? Através do louvor, através das nossas bocas. Quantas palavras foram lançadas aqui. E essas palavras foram lançadas foram palavras de bênçãos. Amém? E Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele é lindo. Vamos orar? Estendo as mãos sobre a minha vida, igreja. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, derramar de Ti sobre a minha vida. E que não venha sair nada de mim, mas sim do Teu transbordar sobre mim. Deus, em nome de Jesus, toma os meus lábios, toma o meu coração, toma a minha mente, toma a minha vida nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar através de mim para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E vamos continuar falando sobre palavras. Palavras são poderosas. Em Provérbios quer dizer ser semelhante a, ser comparado com. E através de Provérbios nós somos semelhantes a quem? A Deus, a Jesus. E somos comparados com quem? Através de Deus. Nós precisamos ser comparados com Jesus, porque nós somos imagem e semelhança dele. Em Provérbios nós encontramos afirmações sucintas, porém intensas, extraída das situações cotidianas e diretrizes práticas para uma vida bem-sucedida. Através de Provérbios nós temos vários conselhos. E quando às vezes a gente quer um conselho, né? A gente vai lá no amigo e pergunta, né? A gente vai lá no amigo e troca figurinha. Mas o lugar perfeito para a gente procurar conselho está aqui. Amém. Em Provérbios, principalmente, tem muitos conselhos. E em Provérbios 15, 23, quem tiver sua Bíblia e puder abrir a sua Bíblia. Provérbios 15, 23. Diz assim: dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Como é bom um conselho na hora certa. Para quem aconselha, tem que estar baseado em alguma coisa. E nós esperamos que essa pessoa esteja baseada na Bíblia, naquilo que o Senhor nos fala, naquilo que o Senhor nos ensina através da Bíblia. E Ele aqui diz que nós possamos ter a resposta para aquele que precisa de um conselho. Toda palavra ela pode edificar, ela pode transformar, ela pode encorajar, mas ela também pode ferir, ela também pode destruir. Dependendo do que sai da nossa boca,
pode ser para edificação, mas pode ser para destruição também. O livro de Provérbios, em diversos versículos, nos alerta sobre a importância não apenas do que falamos, mas também de quando falamos e do que falamos. Essa semana eu me meti numa furada. E eu fiquei tão envergonhada, eu fiquei tão constrangida com algo que eu fiz e que me trouxe muita retaliação e problema. E eu fiz com aquele sacerdote que botou a mão na arca para não deixar a arca cair. O sacerdote foi lá e colocou a mão. E eu fui lá e coloquei a mão onde não era para eu colocar. Eu aconselhei, eu falei erradamente. E eu paguei o preço por isso, um preço bem alto. Foi uma semana bem difícil para mim. Mas foi através do que eu falei. Eu não falei nenhuma palavra de maldição, eu não falei nada. Eu só tentei resolver um problema para que aquele problema não se alastrasse e não piorasse a situação. E foi pior. Então a gente tem que pensar muito naquilo que a gente fala, aquilo que a gente quer colocar a mão, que nem sempre é para a gente colocar a mão. E a gente precisa guardar o nosso coração, guardar a nossa língua, a nossa boca. A língua é um órgão tão pequeno e que tem um poder gigantesco, tanto para a morte quanto para a vida. Existem coisas que não voltam atrás. A palavra falada, uma vez dita, não pode ser tirada mais. Quando palavras são faladas, aquilo, pelo menos para mim, fica martelando na minha cabeça, fica martelando na minha cabeça, fica martelando na minha cabeça. Quando eu era pequena, eu escutei muitas palavras ruins. Então, qualquer palavra ruim que eu escute, aquilo me faz um mal terrível, porque me traz tudo aquilo. E semana retrasada eu tive com uma amiga e ela me ajudou nisso. E ela me levou neste lugar, onde palavras que me ferem. Por quê? Porque eu cresci escutando palavras. E eu falei para o Rafael, eu escuto palavras e eles me fazem mal. Me fazem muito mal. Então, cuidado do jeito que fala comigo. Eu falei para ele, cuida do jeito que você fala comigo, porque às vezes quando você fala alguma palavra vai me fazer tão mal, mas não é que eu não queira escutar não coisa parecida, não é isso. São sobre palavras, que eu carrego isso, eu carregava isso, né? E eu tenho muita dificuldade quando eu escuto palavras assim, que me ferem, que me feriram a vida toda. Então a gente precisa cuidar muito disso. A palavra falada, uma vez dita, não pode ser retirada. A flecha lançada, uma vez lançada, ela gera um efeito tanto para edificar como para ferir. E o tempo passado, ele não volta mais. Não tem como a gente querer consertar as coisas que passaram. A gente pode sim consertar as coisas aqui no presente. A gente pode consertar. Hoje a gente pode. Agora o que ficou para trás ficou. Não tem mais jeito. Quem já esteve na posição de ter dito algo no momento desfavorável? Quem aqui já falou algo no momento... Puxa, não era para eu ter falado isso. Eu passei isso essa semana. Né? E não era para ter falado. Guarda, né? Vamos guardar aqui na nossa boca, vamos fechar nossa boca, vamos guardar a nossa língua, porque não é hora e às vezes a gente tem que tomar cuidado para quem a gente fala. Quem já experimentou a alegria de falar uma palavra de vida num cenário de angústia, num cenário de desespero?
Quem já experimentou? Eu também já experimentei. E, por sinal, essa semana, esses dias, esses meses que eu tenho vivido isso aqui, de experimentar falar palavra de vida a pessoas que estão vivendo momentos difíceis, momentos de dificuldade. Eu tenho certeza que você sentiu em paz e alegre quando você falou palavras de cura, palavras de esperança, palavra de edificação, palavra de encorajamento. A gente se sente bem com isso. Eu tenho pessoas na minha vida que elas me encorajam o tempo inteiro. Vai, você consegue. Não, você consegue. Por mais que dentro de mim eu falo assim, não, eu não sou capaz, eu não consigo. Mas Deus sempre levanta alguém para falar, vai que você consegue. Vai, faz. São palavras lançadas e são palavras que fazem a gente crescer. Crescer para onde? Para o alvo. Quem é o alvo? É Cristo. Provérbios 15:1 diz assim, tá? Provérbios 15:1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Aqui fala da palavra calma que desvia o furor. A palavra calma. Sabe quando tu põe lenha na fogueira? Aí você está causando ira. São palavras que você fala, que você está botando lenha na fogueira, você está fazendo aquilo piorar. Mas a palavra branda, ela vai acalmar o furor, vai te levar para um outro lugar. Provérbios 15:2 fala assim: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. O que o sábio fala é interessante, é atraente, é envolvente, mas o tolo derrama insensatez, derrama tolice, bobeira, besteira, que não tira ninguém de lugar nenhum. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Aqui não está falando de palavras ditas, mas está falando que os olhos do Senhor estão por toda parte, observando cada passo meu e seu, cada passo de uma pessoa boa, uma pessoa má. Só Ele tem o conhecimento de quem cada um de nós somos, mas os olhos dele estão em toda parte. Provérbios 15:4 diz assim: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Agora você dá sorriso para mim, né, Isaac? O falar amável é árvore de vida. Quando você é amável, quando você tem cuidado naquilo que você fala, as pessoas se aproximam de você, as pessoas querem estar com você, as pessoas querem andar com você. É uma árvore, você vai dar frutos. Mas quando nós falamos enganosamente, a gente esmaga o espírito. A gente destrói a pessoa com as nossas palavras, com palavras amargas. A gente apaga a pessoa. A gente paralisa as pessoas com palavras amargas. Provérbios 15:7. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim.
sábios. O que sai do sábio é sabedoria, conhecimento, discernimento para qualquer situação. Mas do tolo, o que a gente pode esperar de uma pessoa tola? O que a gente pode esperar de uma pessoa que não conhece a Deus, que não busca a palavra, não quer saber dele, quer andar pelas suas próprias forças, pelas suas próprias veredas? E com isso, ele se autodestrói, não tem nada para compartilhar, não tem nada para derramar sobre a vida do outro. Provérbios 15, 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Aqui está falando de palavras de novo. Quando a gente ora, a oração são o quê? São palavras ditas ao Senhor. Isso ele se agrada. Ele se agrada de mim, de você, todas as vezes que a gente acorda pela manhã e fala: Senhor, obrigada. Obrigada por mais um dia concedido por Ti. Obrigada por mais um dia, por estar em Tua presença, por mais um dia perfeito, por mais um dia saudável, por mais um dia as coisas acontecendo, eu podendo lutar por mais um dia. Obrigada, Senhor. E você abrir a boca e falar: obrigada, Senhor, pela igreja, obrigada, Senhor, pelos meus amigos, obrigada, Senhor, por aqueles que me perseguem, porque através dele eu vou crescer. E o Senhor viu graça em mim. Obrigada, Senhor. A oração é falar com Deus. Então, mais uma vez, ele se agrada de mim e de você. Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém. Os planos fracassam por falta de conselho. Aonde você tem buscado os teus conselhos? Quem tem sido os teus conselheiros? São pessoas sábias? São pessoas que estão aqui, lutando todos os dias contra a carne, através da Bíblia? Será que o teu conselheiro está aqui, ligadinho? Ou o teu conselheiro tem falado para você: não, chuta o balde, não sai disso? Para onde que o teu conselheiro tem te levado? Quais são os conselhos que você tem escutado? O que você tem assistido? O que você tem escutado? Qual jornal você tem visto? Qual debate você tem assistido? Quais músicas você tem escutado? Quais conselhos você tem escutado? Tem te levado para onde? Para perto de Deus ou para distante de Deus? Está te deixando confuso? Está te deixando de te levar a tomar decisões? Quais os conselheiros que você tem buscado? As crianças da escola, os maridos, as esposas, as pessoas que estão aqui sentados, os adultos, os adolescentes. Onde vocês têm buscado os conselhos? Cuidado. Há palavras que vêm para a vida e há palavras que vêm para a morte. Provérbios 15, 26 diz assim: o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Ele se agrada de palavras ditas sem maldade. Uma palavra dita sem maldade sai de onde? De uma pessoa que não tem maldade. Uma pessoa bondosa. A gente tem sido bondoso
para com o outro? A gente tem sido bondoso dentro da nossa casa? A gente tem sido bondoso com os nossos amigos, com os nossos parentes? Será que nós temos sido bondosos com aqueles que não conhecem a Jesus? Ou a gente fala crucificam? O que a gente tem? O que tem saído da nossa boca? Provérbios 15, 28 diz assim: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Geralmente, quando eu tenho que responder alguma coisa, eu fico calada e começo a chorar. Não consigo responder. Talvez seja bom, porque eu não respondo tolice. Eu não respondo mal. Às vezes eu respondo mal. E eu preciso consertar isso. Mas eu respondo mal por maldade? Não. Às vezes sai e a pessoa me olha assim: por que você falou isso? Eu falei nada. Não, mas você falou isso. Sim, mas não é isso que você entendeu, é isso que eu quero dizer. Assim, mas a gente precisa pensar antes de falar. A gente precisa pensar antes de falar, antes de abrir a boca. Vamos pensar. O que vai causar? Aonde vai levar isso? A gente precisa pensar antes de falar. Não é fácil, mas também não é impossível. Provérbios 15, 29 diz assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Ele ouve as nossas palavras. Ele ouve tudo aquilo que a gente fala. Ele ouve as nossas orações. Que a gente, em todo o tempo, possa se derramar diante dele. Porque através das nossas palavras, ele se alegra, ele inclina os ouvidos, ele se inclina. É como se fosse o pai, vem uma criança correndo, ele abaixa e fala: pode falar, meu filho. Pode falar, meu filho. Ele se inclina, ele escuta o nosso clamor, a nossa oração, as nossas súplicas. Ele escuta. Ele tem escutado. Amém. Ele tem escutado. Em Eclesiastes 10, 12, Eclesiastes 10, 12. Olha ali. A resposta branda desvia o furor, mas as palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. Palavras sábias são bondosas, demonstrando o amor de Deus e nos direcionando para sermos instrumento do cuidado dele em um mundo necessitado. A gente, no mundo, o Juan falou ali do policial que, né, entrou no lugar errado. Logo no Rio de Janeiro, né? Tem que falar do Rio de Janeiro esse povo, gente. Mas é verdade. E o cara entrou lá. E o amor de Deus inundou aquele lugar, a vida dele. E eu espero que ele tenha derramado o amor do Senhor naquele lugar. E que aquelas vidas venham conhecer o Senhor. Venham ter a vida transformada.
em nome de Jesus. Que nós possamos transbordar do amor dele. Que nós possamos ser instrumento na mão dele para transformar vida, para levar vida. Mas as palavras insensatas são danosas. As palavras insensatas, elas são destruidoras. Ela deixa danos, ela causa danos. Em Mateus 12:34, diz assim, a parte B. A parte B diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. O que o meu coração, ou o que o teu coração tem falado? Tem falado do amor de Deus? Tem falado da graça de Deus? Tem falado da misericórdia de Deus? Tem falado dos milagres do Senhor? Tem falado de gratidão de nós para com o Senhor? O que tem saído da nossa boca? Palavrões? Hoje em dia eu vejo cristãos com F na boca. E eu tenho uma amiga que ela fala assim: amiga, lá na cidade desse povo, é como se fosse uma palavra normal. Eu falo, amiga, não, palavrão é palavrão. Não tem essa. Palavrão é palavrão. Não, mas lá é como se fosse uma palavra normal. Não dá. O que tem saído da nossa boca? Que o palavrão não venha a ser o nosso costume. Que palavras de destruição não venham fazer parte do nosso cotidiano, do nosso repertório. A gente precisa cuidar daquilo que a gente tem falado. Porque se você fala que você é cristão e você se comporta iradamente, se você faz fofoca, se você fala mal, se você se comporta mal dessa forma ao falar e carrega uma Bíblia, ou vê no Facebook, no Instagram, falando, eu sou cristã. E as pessoas vão olhar pra gente e vai falar, nossa. Eu falo isso porque, assim como eu me converti, eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, muito irritada, muito brigona. Muito. E quando eu me converti, o processo é muito difícil. E eu tento dominar o meu leão, mas é difícil. É bem difícil. E um belo dia o Enzo era pequeno e eu estava brigando com o Enzo. E eu estava gritando com o Enzo no banheiro. E a minha mãe foi lá no banheiro e falou assim: você não é crente? Olha, crente como fala, gritando. Ah, crente. Crente até o diabo é, ela falou pra mim. É verdade. E me fez pensar bastante.
E depois daquele dia, todas as vezes que eu falava, eu agia mal, até hoje eu penso naquilo que ela me falava. Ah, crente, os olhos do Senhor estão em todo lugar, mas sempre tem alguém no nosso lado que também está olhando, que está enxergando aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. As palavras podem ferir o coração, deixando cicatrizes profundas e prejudicando uma reputação ou relacionamento. As palavras podem prejudicar nossa reputação. As palavras podem prejudicar nosso relacionamento com o nosso cônjuge, relacionamento com o nosso amigo, com o nosso irmão, com a igreja. As palavras atrapalham bastante, interferem bastante. Não só ferindo, não só deixando cicatrizes. A cicatriz você vai olhar e vai falar, aconteceu isso e isso. Sabe por que eu tenho essa marca? Porque aconteceu isso e isso. Mas, às vezes, tem pessoas que não deixam cicatrizar. Quando começa a cicatrizar, ela vai abrindo. E quando a gente mexe muito numa ferida, a gente não deixa aquela ferida fechar. E essa ferida pode vir a ser um câncer. Porque você futucou tanto. E aquele câncer vai crescendo, te leva à morte. Não só a morte espiritual, mas física também. Precisamos ter esforço e determinação para seguir o que a Bíblia nos diz, aquilo que a Bíblia nos ensina. É só através dela, gente. Eu estou aqui, hoje eu só estou aqui pela misericórdia e pela graça, porque o Senhor achou graça em mim. Porque se eu estivesse onde eu estivesse, gente, eu já estava com a vida destruída. Sem marido, com um monte de homem, talvez sem nenhum filho, talvez com muitos filhos, mas o Senhor me encontrou e achou graça em mim e transformou a minha vida. E através de palavras lançadas sobre a minha vida, porque não foram só palavras ruins que foram lançadas na minha vida, mas também lançadas palavras de bênçãos. Pessoas profetizaram sobre a minha vida, e é por isso que eu estou aqui, por essas pessoas que profetizaram, por essas pessoas que oraram pela minha vida e pela vida do Rafael, porque se não fosse essas pessoas que oraram, que buscaram, que jejuaram, que pagaram preço pela minha vida, eu não estaria aqui. E isso foi o quê? Através de palavras. Alguns ensinamentos a mais eu trago pra gente essa noite. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos dizer a verdade sempre. Mas a verdade com amor. Eu sou verdadeira. Mas de repente você é uma verdadeira suicida. Sincericídio é a palavra. A gente precisa dizer a verdade em amor. A gente precisa controlar as palavras de ira. A gente precisa dizer palavras de ânimo, de cura, palavras de restauração, palavras de edificação. Essas são as palavras que precisam sair das nossas bocas, dos nossos lábios. Palavras que vão levar as pessoas a Cristo, que vão fazer as pessoas crescerem em Cristo. Essas são as palavras que a gente precisa falar.
A gente precisa evitar palavras insensíveis, palavras de amarguras, palavras ruins. A gente precisa parar com isso. A gente precisa se comunicar com clareza e amor. Isso é essencial para transmitir a mensagem da salvação de forma eficaz. Em Provérbios 15, 33, Provérbios 15, 33 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então, se nós temos o temor do Senhor, que nos ensina a sabedoria, e traz a humildade que antecede toda a honra. Se a gente tiver sabedoria, a gente vai ser honrado em todo o tempo. Porque a gente vai tropeçar menos, a gente vai errar menos, a gente vai falar menos. Falar coisas ruins menos, né? Abrir a boca menos. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Não tem outro lugar. Tem muitas promessas, tem muitas bênçãos, mas para isso a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa buscar, a gente precisa se encher do que é bom, se encher daquilo que nos leva para Cristo. É disso que a gente precisa se encher. A sua palavra pode definir o seu destino. A sua palavra pode definir o destino dos seus filhos. A sua palavra pode decidir o destino do teu esposo. A tua palavra pode definir o destino da tua esposa. A tua palavra pode definir o destino dos teus pais, dos teus irmãos, dos teus amigos. A tua palavra tem muito poder. E que a gente possa falar palavras de bênçãos, palavras de edificação, palavra de cura, palavra de amor, palavra que transforma. Isso sim, que nós possamos usar a nossa boca para falar o que edifica. Eu vou pedir para o David cantar canção mais uma vez, que nós possamos refletir, sair daqui refletindo sobre o que falamos, sobre o poder que tem a nossa palavra.
do Senhor tem falado conosco durante essa semana, as coisas que vêm acontecendo, palavras que vêm tentando destruir, tentando te parar, e hoje o Senhor entrega para a gente uma palavra de encorajamento. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você vem você tem buscado ao Senhor, o que você tem buscado dele. Eu espero que você tenha recebido, eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você. E uma coisa que Deus falou comigo ali a respeito da palavra, que às vezes vem para nos destruir, vem para nos parar, vem para nos colocar numa situação de desconforto. Ela é uma oportunidade de você se reinventar, de você se reconstruir. Há palavras que vêm para te parar, para te impedir de prosseguir, mas eu acredito que pode ser uma oportunidade que o Senhor está te dando, um momento que Ele preparou para você se reinventar, entender o que tem passado pela tua vida e falar assim: peraí, eu não estou livre desse tipo de palavra, eu não estou livre de viver dificuldades, porque a palavra diz que no mundo viveríamos aflições, teríamos dificuldades. Mas quando você estiver, amado, nesse turbilhão, dentro do olho do furacão, creia, acredite que lá tem alguém por você, lá tem alguém orando por você, tem uma palavra sendo profetizada sobre a sua vida. Às vezes é da pessoa que está ao seu lado, do seu cônjuge, às vezes é do seu pai, da sua mãe, de um irmão, às vezes é a igreja que vem aqui e se reúne numa mini vigília para orar pela igreja, para orar pelos irmãos. Eu creio que algumas famílias não puderam estar aqui hoje, mas essa palavra vai alcançá-las. Essa palavra vai chegar até eles, assim como chegou no meu coração. Amém? Quero pedir que os irmãos ficassem de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi uma noite especial para abrir a nossa semana e que os irmãos possam estar testemunhando o que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Nos procure, converse conosco, fale daquilo que o Senhor tem feito. Testemunhar é injetar uma gasolina, um nitro lá na vida daquele que está parado, está estagnado. Profetize, fale, libere palavra de prosperidade, libere palavra de ânimo. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos pelo que o Senhor fez aqui nessa noite. Obrigado por estarmos aqui com os nossos ouvidos abertos, ó Pai, para receber a Tua palavra. O Senhor tem feito conforme a Tua vontade, ó Pai. Por mais que algumas famílias, Senhor, não tivessem aqui hoje, o convidado especial esteve e foi do Teu Espírito Santo. O Senhor nos deixou o Consolador, ó Pai, e Ele esteve aqui conosco durante todo esse momento, durante o louvor, durante a palavra pregada, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter falado em nossos corações, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E a igreja diga amém. Glória a Deus, queridos. Tenha uma boa semana.